Nesse vídeo, vamos então dar continuidade à prova da segunda fase da Sexta Olimpíada Brasileira de Biologia, das questões 61 até 120. Questão 61: uma minhoca, quando mergulhada em um aquário de água doce, morre em algumas horas, pois... Bom, a letra B diz o seguinte: a superfície respiratória da minhoca é muito pequena em relação à sua demanda de oxigênio e, portanto, ela morre por falta de oxigênio. Eles colocaram água doce no título, na questão, né? Pra tentar induzir a pessoa a pensar em alguma coisa assim de osmose, né? E algumas alternativas vão falar um pouco sobre essa coisa da mudança do ambiente, né? Enfim, incapacidade de absorver recursos, etc. Mas tem muito mais a ver com a questão realmente da respiração, porque a minhoca ela depende do oxigênio atmosférico para respirar. Ela tem uma respiração cutânea, né? Eu vou mostrar aqui no livro rapidamente. Se você pegar qualquer livro de zoologia, né, que trate sobre todos os principais grupos, por exemplo, nesse aqui, o Rupert, né, Invertebrados, eu vou mostrar a capa dele depois, falando sobre anelídeos, oligoquetos, trocas de gases, né, praticamente todos os oligoquetos, tanto aquáticos quanto terrestres, né, mas a gente está focando aqui nos terrestres, nas minhocas, acontece por difusão de gases na parede corporal, né, no tegumento. Enfim, eles têm ali toda uma estrutura, né, a gente tem aqui um corte transversal de uma minhoca, né, um oligoqueto terrestre. A gente vê aqui, né, uma cutícula, que é uma estrutura que ela secreta ali algum muco, né, para manter uma umidade ali no local e facilitar essa troca de gases. Tem uma epiderme fina. Então, assim, muitas dessas coisas vai estar acontecendo aqui, nessa região aqui mesmo do tegumento. Até lembrando um pouco o que acontece com os anfíbios, né? Elas dependem de uma terra úmida, né, para ela manter essa umidade, mas ela não pode ficar completamente afogada. Então, por exemplo, tem uma parte aqui, deixa eu achar. Ó, depois de chuvas muito intensas, né, o nível de oxigênio no solo acaba saturando a questão ali da água, né? Isso compele as minhocas a subirem para a atmosfera e por isso que a gente vê às vezes, né, depois de uma chuva, as minhocas vindo para a superfície, elas vêm para respirar, né, para fugir lá daquelas poças d'água que ficam lá embaixo, porque ela depende do ar atmosférico para respirar. Minhocas terrestres, oligoquetos terrestres. Aquelas páginas que eu mostrei desse livro aqui, Zoologia de Invertebrados, de Rupert, Fox e Barnes, falar sobre anelídeos é uma coisa muito complexa, porque é um grupo, né, que tem ali uma diversidade, poliquetos, oligoquetos. Então, assim, claro que a pessoa teria que pegar o capítulo ali e ler com um pouco mais de profundidade para pegar mais detalhes, mas a gente fez só uma discussão aqui superficial. 62. Alguns invertebrados apresentam fibras nervosas especiais denominadas axônios gigantes, que, bom, são mais longos e mais espessos que células nervosas normais, né, por isso gigantes, e permitem ali uma via alternativa principalmente para respostas motoras de emergência, né, aquelas respostas rápidas, quase que reflexas. Esses axônios gigantes são observados em sifonóforos, né, que são quinidários, uma condensação linear de redes nervosas, axônios gigantes, né, longitudinais, do eixo principal e os tratos nervosos, enfim. Na verdade, esse axônio gigante longitudinal é um sincício neuronal que se forma pela fusão dos neurônios da rede nervosa, do eixo principal. Enfim, aqui, ó, os impulsos de alta velocidade nesses tratos nervosos permitem que os codonóforos contraiam rapidamente, né, resposta rápida, e iniciem uma reação imediata de fuga, emergência, não é? Algo semelhante é observado em moluscos, então, por exemplo, o grau de desenvolvimento do sistema nervoso de cefalópodes, lulas, polvos, né, é ímpar entre os invertebrados. Vai falar aqui um pouco sobre gânglios, né, vai falar sobre fibras nervosas de uma maneira geral, e tem uma hora que ele vai falar aqui sobre a neurônios gigantes, né, que tem ali também uma função de fornecer, né, aquela coisa da resposta imediata. Então, falando especificamente sobre lulas, né, apresentam um comportamento de fuga rápida que depende de um sistema de fibras motoras gigantes, né, centro de comando, neurônios gigantes de primeira ordem, enfim, algumas questões ali um pouco mais técnicas, né? Mas enfim, um sistema parecido com aquele que a gente viu lá anteriormente. Essas páginas que eu mostrei agora é desse livro aqui, Invertebrados de Brusca, Moore e Schuster. Eu ainda vou mostrar ele algumas vezes nesse vídeo, então só pra mostrar assim, essa aqui é a capa, e eu vou me referir a ele quando eu mostrar de novo. 63 diz o seguinte: a água do mar é um ambiente muito viscoso para os animais se locomoverem. Essa afirmação está errada, pois a relação entre locomoção e viscosidade é dependente do tamanho do animal e sua velocidade de locomoção. Isso aqui acho que é bem, né, lógico, assim, né? Dá pra acessar isso aqui logicamente. Tem que ter uma relação ali, né, entre o tamanho, o formato do corpo, densidade, todas essas relações ali se agregando, né, para formar ali a capacidade de locomoção maior ou menor no ambiente aquático. E a gente infere que um animal aquático ele vai ter, o pelágico, né, aquele que fica na coluna d'água, ele vai ter adaptações para ter uma melhor locomoção nesse meio. 64. Os plateumintos são considerados por diversos autores como grupo irmão dos moluscos, anelídeos e artrópodes, pelo fato destes grupos apresentarem, entre outras características, blastópora originando a boca, protostômios, né, e o desenvolvimento embrionário determinado, uma questão um pouco mais específica. Para o estudo dessas relações assim de desenvolvimento, eu recomendo pegar um Brusca da vida e pegar um capítulo assim como esse aqui, né, desenvolvimento, ciclos de vida e origem, onde ele vai fazer um apanhado aqui, né, de todo dentro do reino animal, né, os metazoários, todos os tipos, os modelos ali, né, os processos de desenvolvimento embrionário,
Evodevo. Esse aqui é a palavra que a pessoa tem que ter em mente, né? Enfim, desenvolvimento. E falando especificamente ali sobre o grupo que a gente está estudando, você vem num capítulo específico sobre plateumintos, né? Onde vai ter aqui todas a descrição, né? Toda a discussão sobre o grupo. E procura aqui a seção sobre reprodução e desenvolvimento. Todo capítulo e todo grupo vai ter, né? Uma seção exclusivamente para isso. Então, aqui, em algum momento ele vai falar sobre embriologia inicial, né, que é o que a gente está interessado. Ele vai falar o padrão, ele vai falar um pouco antes sobre a questão ali da protostomia, né? Ah, então, aqui, o padrão e o destino das células de muitos desses embriões arcóforos, um grupo específico ali, né? São nitidamente semelhantes aos protostômios, então, assim, tem características, né, de protostômios, o blastóporo dando origem à boca e tudo mais. E vai falar sobre a clivagem e ele fala em diversos momentos sobre o destino das células. Se você pode traçar o destino de determinada célula num estágio inicial do desenvolvimento embrionário, é porque a clivagem ali é determinada, né? Então, assim, a gente já matou um monte de coisa aqui só com esse capítulo aqui. Questão 65. Os sistemas circulatórios animais são, enfim, classificados em abertos, fechados, né? Uma série de coisas aqui. Sistema fechado associado a maior eficiência metabólica. Entretanto, existem exceções a esse padrão, como é o caso dos insetos, né? Enfim, analise as frases abaixo e veja qual está correta. Os insetos não têm um sistema circulatório, isso aqui estaria incorreto, né? A circulação dos insetos é efetuada pelas traqueias, incorreto também. A traqueia ela é um componente ali, mas ela tem uma função específica. 3. O sistema circulatório não está envolvido no transporte de oxigênio. Ok, a gente poderia dizer que a 3 está correta. Voltamos aqui para o Brusca. Capítulo sobre insetos, circulação e troca gasosa. Tá vendo como é que cada capítulo tem uma seção específica sobre alguma, né? Bom, o sistema circulatório dos hexápodas, né? Os hexápodos que são os insetos, né? 6 patas. Tem um coração, enfim, ele faz uma descrição ali um pouco mais técnica. Os insetos vão ter ali uma hemolinfa, né, e tudo mais. Mas repara que uma coisa que está escrito aqui, se meu mouse deixar, muitos tipos de hemócitos foram descritos no sangue dos insetos, nenhum tem a função de armazenar ou transportar oxigênio, mas aparentemente vários deles têm, enfim, têm ali uma importância para coagulação, cicatrização, nutrientes e escórias metabólicas excretas, né? E hormônios podem ser transportados eficientemente por esse sistema, mas o oxigênio aparentemente não, né? E ela fala um pouco também sobre a traqueia, né? Em alguns, ela vai falar aqui sobre a importância das traqueias, né? A maioria dos hexápodas depende do sistema tranqueal, porque alguns podem fazer difusão, né? Direta pela superfície do corpo. E, enfim, a traqueia tendo ali então uma importância ali nessa troca, né? De gases. Vou chamar uma atenção para uma coisa que nem tem a ver com a questão, mas geralmente cai, né? Aqui, animais terrestres, insetos, né, requerem estrutura... O estilo de vida ativo desses animais, né, dos insetos, requerem estruturas especiais para desempenhar tarefas de trocas gasosas e excreção. Essas estruturas são o sistema traqueal e os túbulos de Malfige. Isso aqui geralmente pode cair numa questão, né? É bom a pessoa pelo menos ter tido algum contato sobre isso, né? E só para concluir aqui, uma vez que o sangue dos hexápoda não transporta oxigênio, as traqueias precisam estender-se diretamente a cada órgão do corpo, onde suas terminações realmente penetram nos tecidos. É um teminho um pouquinho mais complicado, a pessoa realmente tem que pegar o livro e ler com atenção, né? Eu tô só dando um panorama aqui para inspirar vocês a pegar o livro e ler. 66. Dos três folhetos embrionários ectoderme, mesoderme e endoderme, dão origem a todos os órgãos e sistemas dos vertebrados. A mesoderme, enfim, vai estar associada ali com musculatura, né? Sistemas internos. Endoderme, aquela coisa do trato digestivo, né? Aqueles órgãos ali relacionados ali com a digestão. Isso aqui é um panorama também bem genérico, né? Ectoderme origina a parede do corpo e estruturas a elas associadas. Geralmente ali, né, revestimento e tudo mais, mas existem exceções, né? Enfim, os órgãos e as estruturas listados abaixo representam uma exceção ao padrão acima, a região bucal, a mucosa bucal, né, e o sistema nervoso, então neurônios, né, enfim, o próprio cérebro, que tem origem ectodérmica. Então essas duas estruturas vão ter uma origem do folheto ectodérmio. Especialmente em relação ao sistema nervoso, né, que não tem realmente assim nenhuma função de revestimento, de, enfim, de superfície, né? É bem realmente assim é bom a pessoa prestar atenção nisso aqui, pegar um livrinho aí e ver ali, né, a origem embrionária de cada um dos tecidos, de cada um dos órgãos. 67 vai falar sobre DNA mitocondrial em humanos modernos, mostram que a diversidade humana mitocondrial é descendente de uma única mulher, a Eva, né? Que viveu na África Ocidental há 200 mil anos. Enfim, essa mulher foi denominada Eva, ok. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Uma espécie humana surgiu 200 mil anos atrás na África Oriental. Existe um consenso, né, de que a espécie humana começa, né, surge na África. Os ancestrais, né, todos os fósseis estão por lá. As ossadas, né, as primeiras ossadas. Agora, a África Oriental, Ocidental, enfim, o ano, né, 200 mil anos, tudo isso aí é intenso debate, né, uma coisa assim que a gente não pode bater o martelo. Eu ficaria reticente em relação a isso aqui. Dois, nenhum humano tem um ancestral mais antigo que 200 mil anos. Bom, se a gente pensar em ancestrais, talvez assim, logo antes, assim, do gênero Homo, né, isso aqui tudo é muito, tá errado, né, porque claro que a gente tem muitos ancestrais, tanto assim de hominídeos quanto de primatas de uma maneira geral, né, mamíferos, né, então assim, como assim não tem nenhum ancestral mais antigo que 200 mil anos?
Não sei, isso aqui ficou meio mal formulado. 3. Apenas as mulheres modernas descendem dessa mulher ancestral. Não, elas vão ter a mitocôndria, elas vão passar a mitocôndria para os descendentes, né? Todo mundo tem mitocôndria, tá? Mas só as mulheres passam as mitocôndrias para os descendentes, mas não quer dizer que só elas sejam descendentes da mulher ancestral. Eu fiquei muito feliz quando vi que o gabarito deu que todas as frases estão erradas, porque realmente algumas aqui eu achei muito complexas. Sobre esse tema, eu recomendo a leitura do livro As Sete Filhas de Eva, no inglês, né? Ou do português, você pode encontrar, acho que você encontra aí em livrarias, talvez na internet, eu achei esse aqui, por exemplo, no LiveJam. Eu tô falando isso aqui porque eu falei sobre esse livro aqui num vídeo que eu gravei esses dias aí para o Enem, né? O Enem PPL que teve agora em 2022. E eu abordei esse livro aqui, brevemente. Só tô aqui passando também essa recomendação de leitura porque tá dentro daquele tema que foi proposto lá na questão, né? Essa coisa da Eva, né? Das mitocôndrias e tudo mais, e é uma leitura muito legal. Eu tô querendo ler esse livro aqui, só li algumas partes. 68, tentando entender como acontecia o processo de tradução, foi feito um experimento, né? Onde um tRNA já carregado com o aminoácido cisteína sofreu um tratamento, onde a cisteína foi transformada em uma alanina. Esse RNA transportador, né, agora então carregando uma alanina, foi utilizado numa tradução in vitro. Ele tinha então o anticódon de cisteína, suponho, né? E o aminoácido que ele carregava era uma alanina. O resultado obtido foi que todas as proteínas produzidas na tradução, utilizando esse tRNA, né, carregando uma alanina, possuíam uma alanina nas suas sequências de aminoácido onde deveria ter ali uma cisteína, né? Bom, além disso, as proteínas ainda possuíam as alaninas originais, né? Ok? Baseado nos seus conhecimentos sobre tradução, explique os resultados obtidos. Bom, na tradução, né? O que determina o aminoácido que será inserido na cadeia proteica que está sendo formada é o encaixe do anticódon do RNA transportador. Isso aqui que era importante nessa questão, é a pessoa saber que o anticódon é do RNA transportador e o códon do RNA mensageiro. Era isso aqui que estava sendo, né, o motivo aqui talvez de confusão nas alternativas. Questão 69, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, um sítio ativo de uma enzima geralmente ocupa apenas uma parte da superfície da enzima. Ok, né? A gente pode pensar aqui, né? Um sítio ativo específico ocupa apenas ali alguns, acho que são no máximo 3 ou 4 aminoácidos, não tenho certeza, mas geralmente assim, é uma pequena parte da superfície, cada sítio ativo, né? Bom, a especificidade de um anticorpo está restrita aos domínios presentes na cadeia pesada, isso aqui está incorreto, é ali na parte variável, né? Eu vou mostrar um textinho que fala sobre isso. 3. As ligações não covalentes são fracas demais para influenciar a estrutura tridimensional das macromoléculas. Muito de estrutura secundária de proteína, né, às vezes terciária, são ligações não covalentes, né, pontes de hidrogênio. Então, assim, isso aqui também está incorreto. Então, apenas a 1 estaria correta, a princípio. Um textinho que eu arrumei aqui na internet mesmo, eu vou colocar link para ele na descrição, né? Anticorpos, estrutura, função e aplicações. Sobre aquela coisa lá das cadeias pesadas e, enfim, leves do anticorpo. Aqui, a cadeia leve se liga à cadeia pesada por ponte de sulfeto, talvez eu consiga ampliar um pouco mais. Além disso, apresentam regiões variáveis. Aqui é que está o segredo, aí, constantes. As regiões variáveis são responsáveis por determinar a especificidade aos diferentes antígenos. Então, assim, não é nem na cadeia leve ou pesada, é na região variável. Aí a pessoa tem que pegar um pouquinho, né, a estrutura de imunoglobulinas, né? É um teminho um pouquinho mais chatinho. E aproveitando aqui para praticar, né? Cadeia leve se liga à cadeia pesada por pontes de sulfeto. Qual é o aminoácido que faz ligação de sulfeto? Tentem lembrar aí. Questão 70 é um texto um pouco longo aqui, né? Contando a historinha de um fazendeiro. Basicamente, isso aqui é de hibridismo, tá? É aquela relação ali mendeliana de duas características. Ele planta ali, né? Enfim, ervilhas amarelas, lisas, verdes, rugosas. E ele repara que as ervilhas verdes e rugosas são produzidas em menor quantidade e acabam vendendo mais, né? Acaba tendo uma demanda maior. Enfim, bom, sobre isso tudo, né, ele chega ali a algumas conclusões. Considerando então ervilhas que são ali, né, características ditadas por dois genes, né, um para cor e o outro para forma. O de cor vai ter dois alelos, o de forma vai ter dois alelos também, um dominante e um recessivo. Qual seria a variedade de ervilha mais comum considerando sua cor, verde ou amarela, e textura, lisa ou enrugada? Verde seria recessivo, amarelo dominante. Pelo menos assim, eu penso assim, né? Poderia ser o contrário? Poderia, depende de como você vai organizar a sua tabelinha, né? E a textura, lisa ou enrugada? Eu considero a enrugada como sendo recessiva e a lisa como sendo dominante, tá? De novo, se você pegar e fizer ao contrário, o resultado dá o mesmo, né? Mas se a gente fizer os dois, assim, né? E não souber que um tratou liso como dominante e o outro enrugado como recessivo, né? Pode ter ali esse tipo de ruído. Então eu estou explicando aqui, para mim verde é recessivo, amarelo é dominante. E liso seria dominante e enrugado recessivo. Qual a sua proporção, né, dessas características e em relação à variedade mais rara? Então, qual a mais comum e qual a mais rara? A proporção vai ser de 9 para 1. 9 amarelas para uma. Vão ser 9 amarelas lisas para cada uma verde enrugada. Esse que é a resposta. O famoso 9 para 3 para 3 para 1, de hibridismo, né? Você faz aqui essa tabelinha, né, com todas as possibilidades de alelos ali. A gente vai ter aqui. Aqui para mim é o seguinte, amarelo com letra preta, né, amarelo com letra vermelha. A gente pode fazer uma analogia em relação às características que estava lá, né?
Então eu vou ter 9 amarelas com letra preta, que pra mim são as amarelas lisas, certo? E uma verde com letra vermelha, que pra mim vai ser a verde rugosa, né? Então assim, a gente faz essa analogia e a gente vê aqui que a proporção seria de 9 para 1. 71 é uma questão de botânica meio solta assim, né? A estrutura que produz gametas femininos e masculinos seria gametófito de pteridófitas. Olha aqui, a letra E fala gametófitos de briófitas, mas aqui nas briófitas a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter gametófito masculino e gametófito feminino. O gametófito masculino vai produzir gametas masculinos, né, e o feminino, gametas masculinos. São partes diferentes, certo? Nas pteridófitas, né, que são ali as samambaias, né, enfim, já falei sobre esses grupos assim, isso aqui é uma generalização. Ali você teria então um gametófito, né, produzindo ali os dois gametas, né, na mesma estrutura. A gente vai falar um pouquinho sobre esses ciclos aqui, né, em questões posteriores, não se preocupem muito com isso não. Quer dizer, se preocupem sim, né, estudem o assunto, mas é porque eu vou tratar daqui a pouco, posteriormente, nessa mesma prova aqui sobre isso. 72. Analise as frases abaixo sobre a origem das aves e assinale a alternativa correta. 1. A origem, né, do grupo das aves se deu a partir de pequenos dinossauros? A gente pode dizer que sim, né? Eram dinossauros de pequeno porte, enfim, com penas, que começaram ali a voar para um lado e para o outro. 2. O grupo mais próximo é dos crocodilos. Sim, né? Eles estão ali dentro do grupo que junta ali as aves junto com os crocodilos. Esse assunto já foi abordado em vídeos anteriores, né? Enfim, a gente falou lá dos arcosáuria, enfim, os lepidossauros, que são os outros répteis, né? Os lagartos, as serpentes. Bom, 3. Originou-se de um tipo de vertebrado amniótico ancestral que também deu origem aos dinossauros. Isso aqui eu não daria como correto, não. É claro que a gente tem que lembrar que isso aqui é uma prova antiga, né? E essa discussão ela evoluiu muito nos últimos anos. Mas assim, hoje a gente sabe que aves são dinossauros. Então, assim, elas não tiveram origem de um ancestral comum com os dinossauros. Não, elas são dinossauros. Ponto final. 4. As aves são uma linhagem própria, distante dos dinossauros. Nem pensar, elas são dinossauros, né? 5. As aves são mais relacionadas com os mamíferos. Não, né? Elas são mais relacionadas com os dinossauros porque elas são dinossauros. Enfim, o gabarito deu que a 1, a 2 e a 3 estariam corretas, eu discordo da 3, certo? Questão 73, de acordo com filogenias recentes, lembrando que recente, né, essa prova aqui é uma prova que já tem uns 10, mais de 10 anos, não sei. Metazoários, com as da figura abaixo, indique os grupos monofiléticos e assinale a alternativa correspondente. Ele deu essa árvore filogenética, né? Enfim, basicamente aqui a gente estaria falando sobre deuterostômios e os bilatéria. Então acho que seria a letra C, né? Calma aí, você não confunde. Letra A, deuterostômia, A, e E, bilatéria. A e E seria a letra D. A e E. Aquela filogenia lá da questão foi tirada desse texto aqui, né? Eles até citam. Lembrando que é um texto aqui de 2004, né? Então já tem um tempinho. Vai falar um pouco aqui, né? Sobre os diversos grupos. Eles fizeram um grupo, né? Um estudo bem denso, né? A nova visão, né? Da filogenia animal. Então, assim, é uma coisa realmente, assim, bem robusta. Não acredito que tenha mudado tanta coisa assim, mas é sempre... Um grupinho ou outro sempre muda. Então é bom a pessoa pegar um texto antigo assim e tratar com todo o cuidado do mundo, né? Deixa eu só tentar chegar lá nos gráficos, nas árvores que ele mostrou. Acho que é melhor pausar o vídeo. Bom, primeiro eles apresentam esse aqui, né, que é uma visão tradicional, ou seja, a que tinha antes do estudo deles. Enfim, tem todas as relações, e aqui seria o que eles produziram no artigo, né, propriamente dito, a síntese moderna, que é a que eles propuseram. De novo, olhem para isso aqui, é interessante e tudo mais, mas é bom, assim, sempre procurar um material mais atual. De novo, não acredito que tenha mudado muita coisa, até porque eles fizeram uma análise bem robusta, né, uma coisa molecular mesmo. Mas sempre tem um grupinho ou outro ali que é chatinho, né, que tem uma coisinha assim que surge, que muda algum grupo. Enfim, e aqui a gente teria então Bilatéria nesse ponto aqui, né? E aqui mais pra dentro, Deuterostômia nesse ponto aqui. Formando aqui então, né, dois grupos e tudo mais. Um texto enorme aqui para as questões 74 e 75, contando toda a história da doença de Chagas, Carlos Chagas, enfim, barbeiros, triatoma, enfim, tudo aqui, né, o terpe oleracea, né, a palmeira que o barbeiro muitas vezes habita. Que diga-se de passagem a gente chama de açaí, né? Bom, ele vai falar aqui algumas coisas sobre, né, os perigos, né, do mau manuseio, da falta de higiene na produção do açaí e tudo mais. Bom, 74. Respectivamente, os hemípteros, vetores e o agente causador, no caso, o patógeno propriamente dito, né, o agente etiológico da doença de Chagas, seriam... Aqui a gente tem que tomar cuidado com a família, né? Insetos barbeiros da família Reduvidia, correto, e os protozoários Trypanosoma cruzi, também correto. Especificamente aqui a parte que eu acho que é mais crítica, né, que é a família do barbeiro, que poucas pessoas devem, assim, né, ter contato. Espécie Triatoma infestões, né, o gênero Triatoma, família Reduvidia, né, superfamília Reduvoidia, ordem Hemiptera, certo? É um inseto, então classe insecta, hexápoda, um artrópode, equidizozoa, protostômio, bilatério, eumetazoário, animal, enfim. 75. De forma simplificada, a técnica desenvolvida por Louis Pasteur, a pasteurização, né, consiste em tratamento térmico que envolve aquecimento e rápido resfriamento. Questão 76 é uma questão chatíssima, né, de relacionar colunas.
Bom, basicamente você vai ter que pegar a coluna A, que tem ali alguma proteína, e a coluna B com a função daquela possível proteína, né, e tudo mais. Então, assim, sem mais delongas, eu gosto muito de resolver essas questões assim. Eu vou logo na que eu tenho certeza, que eu não vou ficar, né, tendo que pensar muito. Então, assim, proteína de coagulação. Eu já boto o olho aqui em trombina, eu quero que essa segunda posição aqui, né, a penúltima no caso, seja trombina. Então aqui teria que ser um 5. Proteína transportadora, eu já vou em hemoglobina. Então eu sei que aqui teria que ser 2, 5. Aí vão ter aqui, claro, duas. Eu vou ficar entre duas alternativas, provavelmente, né? Então só com essas duas eu já tô entre A e D. Repara que eles não facilitaram nem um pouco, né? Porque a pessoa pensa que proteína hormonal, a gente pensaria em insulina, né? Que seria 6, então a segunda posição teria que ser insulina. Todas elas têm insulina na segunda posição. Então, assim, entre A e D, aí a pessoa vai tendo, né? Que aí sim, quando você chega nas que você tem menos certeza, aí você para um pouco pra pensar e refletir. Aí a pessoa vem, não, proteína contrátil actina, né? Contração muscular, actina. A pessoa teria que, no meu caso, né, eu ficaria aqui entre actina ou a elastina, né? Eu teria que escolher entre uma das duas. É claro que eu vou escolher a actina, obviamente, né? A elastina é mais suporte estrutural, então eu já marcaria aqui letra D, né? Isso aqui é uma maneira assim, de tentar resolver rápido. É claro que o bom mesmo é a pessoa pegar, ler, né, com calma e tudo mais. 77. Suponha que Mônica case-se com Cebolinha. Então, assim, Mônica e Cebolinha cresceram, são adultos, né? Se casaram, foram pra lua de mel. É bom deixar isso bem claro. Mônica e Cebolinha apresentam um alelo G. Eles estão tendo, então, um gene G, né? Que vai ter um alelo Gzão e um alelo Gzinho, né? O Gzão vai ser dominante e o Gzinho recessivo. Então, ambos são heterozigotos para esse gene, G, né? A probabilidade de um espermatozoide G encontra um ovócito G, Gzão, né? Ambos dominantes. Então, a probabilidade de, a partir do encontro dos gametas deles se formarem um genótipo Gzão, homozigoto dominante, seria. Estamos nós aqui pensando no espermatozoide do Cebolinha, meu Deus. Bom, Gzinho, ambos são heterozigotos, né? A chance de formar ali um Gzão, um quarto. Aquele cruzamento mais básico que existe, né? Mas é bom ilustrar. Um quarto. Questão 78 vai falar aqui sobre pesca de alguns peixes no rio Amazonas, vai falar aqui sobre 30 espécies, né, e tudo mais. Tambaqui, Colossoma macropomum, Curimatá, Proquilodos nigricans, enfim. Uma série de espécies aqui. O tambaqui tem crescimento lento e com maturação sexual tardia. Parece uma espécie EK, né? E o tamanho médio no início da primeira maturação seria 55 centímetros. Isso aqui é importante para resolver a questão. Já outras espécies, né, apresentam ali uma taxa de desova maior, né? E um crescimento rápido. Parecem mais espécies R, não é? Bom, ok. Falando aqui sobre conservação dessas espécies, né? Uma medida que poderia. Uma medida de fiscalização, né, para evitar sobrepesca de algumas espécies. A letra B parece razoável, né? Deve-se evitar a captura de exemplares de tambaqui, né? Com menos de 55 centímetros para poder corrigir o estado de sobrepesca. Em relação ali ao tamanho, né? Não pegar, uma vez que ele amadurece sexualmente com esse tamanho aqui, evitar pegar animais de menor que isso aqui, né? Porque provavelmente ainda não amadureceram sexualmente, ainda não tiveram a chance de reproduzir. Então, pescar animais que ainda não reproduziram seria algo ali ambientalmente ruim. Questão 79 é um texto aqui um pouco complicado sobre uma relação aqui entre mariposas e um gênero de plantas ali. Mariposas tegeticula e plantas yucca brevifolha. Basicamente, essa mariposa ela vai e coloca ovos na flor dessa planta, né? Ah, e enquanto isso, ela poliniza as flores, né? Porque ela carrega pólen de uma para outra antes de colocar ali os ovos na flor. E eventualmente, quando esses ovos eclodem, as lagartas se alimentam do ovário da flor. Isso aqui que eu achei estranho, porque, ok, a borboleta, a mariposa, né, está ajudando de um lado, polinizando as flores, mas por outro lado, as lagartas dela estão consumindo o ovário, que é onde daria ali o fruto, né? Isso aqui que eu achei muito estranho disso aqui. Claramente tem um princípio aqui de coevolução, né? Essa coisa da especificidade, né? Da, da relação, né? Da mariposa e com aquela flor. Eu só não tô vendo como que, assim, em momento algum a questão infere, né? Sugere isso. Mas eu fiquei pensando aqui que a mariposa tá mais prejudicando a flor do que propriamente auxiliando, né? Então, assim, se a gente fosse pensar em mutualismo, esquece. De maneira nenhuma. Mas sim, tem princípios aqui de coevolução, aparentemente. No que se refere a ela apenas colocar ovos nessa flor, né? E as lagartas se alimentarem daquela flor, né? Então, questão 80, analise a figura abaixo e as frases sobre ela, assinale a alternativa correta. Temos aqui um mapa do Brasil, São Sebastião da Bela Vista. Aqui aparentemente alguns fragmentos, né? De mata, provavelmente. Fragmentos pequenos, né? 5 fragmentos ao todo. Bom, o fragmento 5 sofre mais efeitos de borda do que o 2. O 5 é um pouco menor, né? A gente poderia dizer que isso aqui está a princípio correto. 2, a taxa de extinção seria menor se houvesse comunicação entre os fragmentos. Sim, né? Mais corredores aqui, né? Mais fluxo gênico. Poderia retardar a especiação de diversos grupos. 3, a perda de espécies de animais em um é menor do que em 4 num mesmo período. 1, 4, né? 4 é um pouco menor. A gente pode dizer que está correto também. Claro que tudo isso assim, né? Genericamente falando. 5. Pequenas barreiras à dispersão podem aumentar de maneira significativa as taxas de extinção. Ok. É mais ou menos o oposto do que a 2 disse, né?
Portanto, a princípio aqui eu diria que todas elas estão corretas. Questão 81, uma mulher com daltonismo ligado ao X e síndrome de Turner, que quando a mulher tem apenas um X, né? Tinha um pai daltônico e uma mãe normal. Aqui a gente infere que essa mãe dela não tinha alelo para daltonismo, certo? Não era portadora. Em qual dos seus genitores ocorreu a não disjunção cromossômica, na meiose, né? Na formação do gameta? E qual era a natureza desse cromossomo, respectivamente? Eu fiz uma baguncinha aqui só para ilustrar. Então a gente tem aqui os parentais, né? A mãe, que eu coloquei ela é XDzão, porque ela não é portadora do alelo, né? Ela é normal. E o pai seria, ele é daltônico, né? Então ele seria XDzinho Y, certo? Ok. A gente tem aqui então, o que poderia provavelmente ter acontecido? A mãe sofreu uma não disjunção na formação dos ovócitos dela, né? Dos óvulos. Um deles ficou com dois cromossomos XDzão e um deles sem nenhum. O pai formou dois espermatozoides, né? Um XDzinho contendo o X, normal, né? Tudo normal aqui. E o outro contendo o Y. Ele passou para a filha dele o espermatozoide com o XDzinho, portanto ela expressou o daltonismo. Mas se a mãe dela tivesse passado um ovócito normal, normal, comer amendoim durante a gravação do vídeo não dá certo. Bom, então se ela tivesse passado um XDzão dela pra filha, ela teria sido heterozigota, a filha, né? Seria heterozigota para esse alelo, e ela seria portadora, mas não expressaria. Como ela expressou, a gente infere que ela recebeu um alelo afetado do pai, porque o pai só pode passar o X pra filha, né? E a mãe passou ali um gameta que não tinha o cromossomo X. Portanto, ela ficou com Turner, apenas um X que ela recebeu do pai. Esse X calhou de ser um X afetado, né? Contendo ali o alelo para o daltonismo. Como ela não tinha uma contraparte da mãe, ela expressou o daltonismo e ao mesmo tempo ela era 45X, daltônica com síndrome de Turner. Portanto, a não disjunção aconteceu na mãe e era um cromossomo alossômico, que é diferente de autossômico, né? Era o cromossomo sexual, X no caso, alossômico. Para questões 82 e 83, tem aqui um texto falando sobre Ficus benjamina, que é uma figueira, né? Muito usada em paisagismo urbano, uma árvore bem frondosa, com um tronco bem grosso, raízes enormes, que dá problema, inclusive, né? Quebra a calçada pra caramba. E aqui falando sobre alguns acidentes que aconteceram com essa árvore. Enfim. 82. O Fico benjamina pertence à família das moráceas, ok? Aqui é uma árvore exótica, né? Do sudeste da Ásia. Alcança mais de 30 metros de altura, pode alcançar, né? Mais de 30 metros de altura e 40 metros de diâmetro. Isso aqui é Guinness Record total. Entendo, isso aqui claramente houve algum erro aqui, né? Não dá pra uma árvore ter 40 metros de diâmetro. Eu vou até que pesquisar sobre isso. Ok, na verdade eu me desesperei à toa. Eu achei aqui uma matéria aqui aleatória sobre uma outra árvore que também tem 40 metros de diâmetro, mas eles estão se referindo ao diâmetro da copa e não do tronco, como eu tinha pensado, né, a princípio. Enfim, foi um erro. Eu viajei ali, né? 40 metros de diâmetro de copa, ok, dá pra considerar que um fico de benjamina pode ter também 40 metros de diâmetro de copa. Eu chamo a atenção para isso porque, assim, as sequoias, né, que são reconhecidamente, assim, reconhecidamente as maiores árvores do mundo, tanto em altura quanto em diâmetro, os troncos delas alcançam ali uma média de 11 metros de diâmetro, né? Pode ser um pouco mais que isso, um pouco menos, mas, enfim, 11 metros para 40 metros é uma diferença bem grande, né? Então, assim, 40 metros seria um diâmetro de tronco absurdo até para uma sequoia, até onde eu sei, né? Bom, pelo menos a minha burrice agregou em uma discussão interessante, né, sobre um tema importante também. Mas enfim, sobre tudo isso que foi abordado, analise as frases a seguir e assinale a assertiva correta. Bom, a gente vai ter aqui 1. Benjamin ficus. Pertence ao grupo das espermatófitas, uma vez que forma sementes ok, né? A raiz das plantas de grande porte, em especial o benjamin, forma projeções no solo, sim, aquelas raízes tabulares, né? Que formam ali, enfim, aquelas projeções enormes. Enfim. 3. As folhas do benjamin apresentam menor quantidade de estômatos do que as folhas das bromeliáceas, como por exemplo o mandacaru. Eu não sei a relação de estômatos em relação a essa figueira, né, com o mandacaru, mas a única coisa que eu sei é que o mandacaru não é uma bromeliácea, é uma cactácea, portanto isso aqui já mataria essa questão, essa alternativa. 4. A poda influencia no risco da queda da árvore, pois ela pode alterar o centro de gravidade da mesma. Isso aqui faz sentido, né? Se você podar de um lado só, vai começar a pesar mais pro outro lado. Isso pode levar ali a quebras, né, nos galhos, no tronco, enfim. 5. O mesófilo foliar de Benjamin é simétrico e suas folhas são uniastomáticas. Eu não tenho a menor ideia sobre isso aqui. E quando eu não tenho a menor ideia sobre alguma coisa, na dúvida eu não arrisco, né? Portanto, eu diria que a 1, a 2 e a 4, né, até pareciam corretas, a 3 e a 5, aparentemente, a princípio não estariam corretas, então eu diria que a 3 e a 5 estão erradas. Questão 83. O uso de árvores em ambientes urbanos é fundamental para amenizar o clima das ruas, pois, letra E diz aqui, a intensa evapotranspiração das árvores ameniza o clima da cidade devido ao calor de vaporização que absorve o calor sensível do ambiente. Isso aqui é correto, né? É um tema assim, que é bem explorado, a literatura fartamente endossa isso aqui, né? A arborização urbana, né, no ambiente urbano, é fundamental ali para diminuir aquela sensação térmica, né? Enfim, tem diversos estudos aí que apontam isso. O meu mouse está absolutamente descontrolado. Bom,
84. A figura abaixo representa o arco reflexo da medula espinhal humana. Então aqui a gente tem a medula espinhal, né? Ali na região da coluna, os nervos que inervam essa região. Então aqui a gente vai ter medula espinhal, essa estrutura aqui. 2, nervo motor, então esse 2 aqui, né? 3, músculo estriado esquelético. Cadê o 3 aqui? Então esse aqui é um músculo. 4, pele. 5, nervo sensitivo. Então a gente pode pensar o seguinte: da pele a gente está recebendo informações sensoriais, certo? Passando aqui pelo nervo sensitivo. Aqui está chegando informação na medula. Então daqui está entrando informação. E pro lado de cá, o músculo recebendo informação da medula. Portanto, aqui a via seria nesse sentido aqui, da medula para o músculo. Salvo exceções, a lógica geralmente é essa. Bom, uma lesão no nervo 2 poderia acarretar em... O nervo 2 está aqui, né? Portanto, a pessoa perderia a capacidade de correr, porque não vai estar recebendo, né, o estímulo da medula para mover a musculatura. Portanto, a pessoa não conseguiria andar, correr, às vezes ficar em pé, né? Enfim. 85. É correto afirmar sobre o ciclo reprodutivo das gimnospermas, plantas que têm sementes, mas não fazem flor e fruto, né? Que, aqui letra E, os esporos são produzidos por meiose. Meiose é espórica, né? Plantas em geral fazem isso. Processo reducional da divisão celular, sim, meiose espórica como em toda planta. Então tá aqui o ciclo reprodutivo das gimnospermas, né? Quem quiser pausar aí pra dar uma olhada com calma, vou colocar link pra tudo isso aqui na descrição. Mas basicamente isso aqui, ó, o estróbilo maduro, né? Uma região ali, sofrendo meiose, né? O tecido ali, formando grãos de pólen, ou ainda sofrendo meiose, o estróbilo feminino, né? O masculino formando grão de pólen, e o feminino formando ali a questão ali do megásporo, certo? Onde vão ser produzidos ali os gametófitos femininos. Então o grão de pólen vai ter ali o gametófito masculino, que vai produzir ali o grão de pólen, né? Os gametas masculinos. E a meiose aqui no lado feminino, os megásporos contendo os gametas femininos que vão ser fecundados pelo gameta masculino. Muito semelhante ao que acontece no ciclo reprodutivo das angiospermas, mas lá tem uma segunda fecundação, né, a dupla fecundação. Então é bom a pessoa pegar já esses detalhes, né. Questão 86 é uma questão aqui mais simples, que envolve aqui a leitura de um gráfico. Biomas brasileiros que correm mais risco de destruição. Quem está na ponta, a Mata Atlântica, seguido da Floresta Amazônica. Bom, e sobre isso a gente pode dizer que a Mata Atlântica é o bioma com maior risco de destruição devido à sua alta urbanização local. É, né, é um processo histórico, né? Todo mundo sabe, né, todos os detalhes da história da região sudeste aqui, da Mata Atlântica, né? Enfim. 87, olha o nível da questão, né? Sistema nervoso pode ser dividido em bases, né? Enfim, vai falar aqui sobre algumas estruturas cerebrais. Assinale a alternativa correta. O tálamo e o hipotálamo originam-se do diencéfalo prosencefálico. Enfim, isso aqui a pessoa tem que, né, estudar o assunto, ver ali as regiões do cérebro. Eu não sei isso aqui, se você me parar na rua e me perguntar, eu não sei, né? Mas algo que, enfim, a gente pode estudar, né? Existem materiais para você estudar esse sistema nervoso, livros, material na internet, onde você pode ver ali, né? Onde se origina cada estrutura do cérebro. Se você tem uma boa memória, você pode fazer um esqueminha e tentar memorizar isso aqui, porque pode ser que caia alguma questão sobre isso. Questão 88, uma questãozinha aqui também sobre ecologia, meio ecologia, etologia, né? Que é o comportamento animal. Um poeminha aqui sobre beija-flor. E, enfim, falando sobre beija-flor, a gente pode dizer que os machos, considerando ali, né, o poeminha e tudo mais, os machos eles vão utilizar o canto deles. Pode ter diversas razões, né? Ele pode querer atrair uma fêmea, né? Enfim, dominar um território. Eles podem usar isso para competir com outros machos, né? O canto, né? Cada um vai cantar de um jeito. Eles podem usar isso para, enfim, declarar dominância, como eu falei, né? Enfim, atrair fêmeas. Agora, atrair outros machos pro território, isso aqui não faria muito sentido, né? Eles não querem que outros machos venham pro território deles porque eles vão ter que lutar com aquele macho pela fêmea, pelo território. Então não faz muito sentido isso aqui. Questão 89. A velocidade de uma reação enzimática pode ser afetada pela concentração de seu substrato. Para as enzimas que seguem a cinética de Henry Michaelis-Menten, aumentos progressivos na concentração do substrato levam a aumentos na velocidade da reação. Cuidado com isso aqui, né? Até que a enzima esteja totalmente saturada, então existe um ponto de saturação, certo? Ok, sobre isso, marque a alternativa incorreta. Letra A, a curva para reação ali de Michaelis-Menten é hiperbólica, ok. A curva demonstra a existência de sítios ativos que são saturados pelo aumento da concentração, sim, né? C, a atividade enzimática aumenta com a concentração do substrato, tem um limite, né, até o ponto de saturação. D, a adição de catalisador não modifica a posição de equilíbrio, deveria ter alguma influência, né, alguma modificação, não acho que isso aqui seja bom. Mas também não sou muito especialista nisso aqui, então, na dúvida. Nem toda enzima obedece ao mecanismo de Michaelis-Menten, isso aqui está correto. A C, né, seria que a que estaria incorreta e que o gabarito, inclusive, coloca ela. Portanto, assim, tudo que eu falei sobre a D, esquece, né? Pelo menos assim, a princípio de gabarito. Como eu falei, não é um tema que eu também tenho muita familiaridade, mas a C estaria flagrantemente errada. Bom, então apenas a nível de ilustração, a gente tem aqui a cinética de Michaelis-Menten, né? Onde você tem aqui uma curva hiperbólica, certo? Onde a gente vê aqui que existe um aumento da velocidade inicial da reação até chegar a um ponto aqui de saturação. A gente tem aqui o Vmax, né, que é o KM que eles calcularam lá, inclusive ficaram muito famosos por isso. A concentração de substrato aqui no eixo X, ó. Então, conforme aumenta a concentração de substrato, a velocidade aumenta até chegar no ponto de saturação. A cinética que não é de Michaelis-Menten, portanto, algumas enzimas não vão obedecer a essa cinética, vão apresentar uma curva sigmoide. Então, assim, com isso aqui a gente já consegue ter um entendimento lá da questão, né?
E se você hoje tem que estudar isso aqui, agradeça esses dois aqui, ó. Leonor Michaelis, que era alemão, né? E Maud Leonora Menten, que era uma médica canadense. Enfim, eu gosto muito de mostrar, assim, porque Michaelis Menten, né? Esses dois nomes, assim, todo mundo lembra, mas ninguém sabe quem são essas pessoas. E olha aqui, né? Uma mulher, né? Fazendo ciência, entrando pra história, fazendo uma grande... Tendo uma participação importante, né? Num processo super importante. Uma coisa que, enfim, pra bioquímica isso aqui é fundamental. Eu gosto muito de abordar, assim, historicamente a importância também das mulheres no desenvolvimento da ciência, né? Porque sempre fica uma coisa muito obscura, né? Algumas mulheres tiveram importâncias fundamentais em diversos processos científicos, em diversas descobertas, né? Mas, enfim, acaba ficando uma coisa meio assim secundária, né? Bom, e ela tem uma história muito interessante. Esse site aqui conta um pouco, né, da história. Ela teve que vencer. Ela era canadense, né? No Canadá ela não podia trabalhar com pesquisa, porque naquele tempo, né, era muito mais difícil. Mulheres não podiam trabalhar com pesquisa nem nada. Ela então teve que viajar para a Europa, onde ela ficou ali trabalhando junto com o Michaelis, né? E os dois trabalhando juntos elucidaram esse mecanismo, essa relação ali das enzimas. E eles até mencionam aqui uma curiosidade, né? Que ela viajou alguns meses depois do naufrágio do Titanic. Então, assim, olha só, né? A vontade da pessoa de fazer uma coisa, né? A coragem da pessoa de vencer desafios e tudo mais. Ela provavelmente tinha um trauma na época, né? Por conta daquele naufrágio. O Titanic era um navio muito seguro, muito importante. E é como, mais ou menos, como quando cai um avião, né? Fica todo mundo meio assim, nossa, eu vou ter que embarcar no avião amanhã e caiu esse avião hoje no mesmo modelo. Enfim, interessante pra quem quiser dar uma lida mais sobre a história dela e tudo mais. 90, a pele é um dos maiores órgãos atingindo 16% do corpo, do peso corporal, e desempenha inúmeras funções graças à camada queratinizada da epiderme. Enfim, a pele protege o organismo contra a desidratação, contra o atrito. Ok? Esse livro aqui é muito bom, né? Histologia Básica de Junqueira e Carneiro. Procurem aí na internet para tentar baixar o PDF, ou comprem, né? O novo ou usado. É um livro bom para estudar histologia. A partir dos seus conhecimentos sobre a pele, marque o que está incorreto. A letra A, ela faz uma confusão aqui entre essa coisa aqui das cristas, eles chamam de cristas dérmicas, né? E as papilas epidérmicas, na verdade, é o contrário, né? São papilas dérmicas e cristas epidérmicas. Então, assim, eles fizeram essa. Eles mudaram isso, né? E acabou causando aqui uma confusão, portanto, ficou por isso aqui incorreto, talvez por alguma outra razão também. Mas a princípio, isso aqui. E as outras estariam todas corretas. ênfase aqui na letra E, a glândula sudorípara é classificada como exócrina, tubular, enovelada, simples e merócrina. Já parou para olhar, né, a classificação de glândulas? Isso aqui também é importante, né? Uma questãozinha chata pode acabar caindo sobre isso aqui. Questão 91. A manutenção da pressão interna de CO2, parcial, né, interna de CO2 em folhas, é central no processo fotossintético. Sobre isso, podemos afirmar que, letra A, a entrada de CO2 para a câmara subestomática obedece ao gradiente de difusão com a atmosfera, que em regiões urbanas costuma ser maior, né, porque tem ali talvez a questão de poluição, né, de emissão de gases, enfim, pode ser uma das possibilidades. Vou passar para dois e depois eu vou fazer uma recomendação de um livro para essas duas questões aqui. 92. Plantas que apresentam metabolismo ácido das crassuláceas, CAN, certo? São frequentemente encontradas em locais com baixa disponibilidade hídrica. Entretanto, encontramos plantas CAN também em ambientes aquáticos. Sobre isso, podemos afirmar que eles colocaram no gabarito durante a noite a competição por CO2 no ambiente aquático é menor. Isso aqui tem a ver talvez não tanto com a concentração de CO2 lá, mas porque as plantas aquáticas elas têm outros mecanismos que elas podem desenvolver, né, outras adaptações para captar o CO2. Então acaba que a competição fica menor nesse sentido, porque elas têm assim, diversos mecanismos para captar esse CO2. Bom, a C fala o seguinte: o metabolismo CAN favorece a captação de CO2 no ambiente aquático. Como o gabarito foi letra D, a gente infere que o C estaria errado, mas eu encontrei assim um artigozinho ali que fala brevemente assim, dando a entender que isso aqui na verdade estaria correto, né? Mas de novo, o gabarito foi letra D, ok. Esse artigo aqui, ó, adaptação de plantas submersas à absorção de carbono inorgânico, que a gente pensa aqui no gás CO2, né? Ele vai falar aqui sobre diversos mecanismos, né? Sobre diversas adaptações, estratégias utilizadas, né? Por macrófitas aquáticas. O metabolismo C4, ele coloca aqui o metabolismo ácido das crassuláceas, coloca os dois como sendo adaptações ali utilizadas por essas plantas. Eu sei que, enfim, é complicado, né? Eu não vou nem tentar discutir isso aqui, eu só tô colocando assim, um artigo colocou o metabolismo CAN como sendo ali uma adaptação para essa tensão aqui sobre o carbono, né? Enfim, utilização de bicarbonato. Como eu falei, né? Elas têm diversas adaptações e por isso digamos que a competição ali acaba sendo menor nesse sentido. Então aqui, ó, mecanismos para, enfim, compensar baixas ofertas de CO2, né? Tudo isso aí, né, para otimizar a captura de CO2. A recomendação que eu queria dar de livro é esse aqui, Fisiologia Vegetal, de Thais Zeiger, que é um que eu mais gosto de usar assim quando eu vou pegar alguma coisa específica sobre fisiologia vegetal. É um livro muito bom. Também dá para encontrar ele na internet para download. Aqui no capítulo 9 ele fala, né, sobre fotossíntese, considerações fisiológicas e ecológicas. Vai falar sobre diversas coisas assim importantes, né? Luz, etc. Eu acho que tem uma hora aqui que ele vai falar sobre olha, plantas de sol e sombra. Tem uma hora que ele fala sobre CO2 especificamente.
necessidade de dissipar calor, né? Aqui, ó, a difusão de CO2 até o cloroplasto é essencial para a fotossíntese. Então, essa relação de difusão, né? Vai colocar aqui algumas imagenzinhas legais. É legal de estudar por ele. Padrões de absorção. Bom, aí também na fixação de CO2. Acho isso aqui interessante a pessoa pegar, de repente, se tentar, né, dar uma lida nisso aqui. Vou colocar um plano mais geral aqui para quem quiser, de repente, pausar e dar uma lida, tirar um print e aumentar depois. Vou abaixar um pouco a página para pegar a parte de baixo. Opa, foi demais. Aqui. Bom, só isso. Bom, questão 93. Plantas epífitas são aquelas que utilizam outras plantas como suporte, sem parasitar, né? Elas não são parasitas, apenas se firmam ali. Bom, sem parasitar o xilema e flema, né? O correto é afirmar que epífitas podem eventualmente competir pela luz com plantas de suporte. Sim, né? Em algum nível elas podem competir por essa luz. Inclusive, uma das adaptações desse estilo de vida epífita é justamente ficar no lugar mais alto para poder, dentro de uma floresta, né? Ficar no local ali onde ela consegue interceptar alguma luz solar. Se ela ficasse lá embaixo, ela ficaria muito prejudicada, né? Porque as árvores são maiores. 94, com o advento e disseminação de técnicas moleculares, enfim, sequenciamento molecular, né, para, enfim, questões filogenéticas, as briófitas, assim como os répteis, não compartilham um ancestral comum, briófitas, lato sensu, né, e são, portanto, grupos parafiléticos. Com relação às briófitas, podemos dizer que as briófitas agora estão reunidas em diferentes grupos monofiléticos. Bom, então, uma olhada breve na classificação de embriófitas. Temos aqui, né, embriófitas, filhos. Temos as traqueófitas, que são as plantas vasculares, né? E nós temos três grupos aqui. Nós temos antocerófitas, que são os antóceros, mercantiófitas, que são as hepáticas, né? E aqui a gente tem briófita estrito sensu. Então a gente teria briófita lato sensu, que seria, né, aquela coisa mais genérica, mas tem uma divisão briófita, que são o quê? Os musgos, certo? Isso aqui seria então briófita estrito sensu, e briófita lato sensu incluiria antóceros, hepáticas e briófitas, mas esse grupo já não é mais usado, né, sistematicamente falando. 95. É correto afirmar sobre a célula vegetal fotossintetizante que ela obtém energia simultaneamente, né, pela respiração, ela faz respiração aeróbica, e fotossíntese, né? Então, assim, ela obtém aí essas duas vias, onde ela pode fazer ali metabolismo energético. 96. Nós temos aqui um corte histológico, aparentemente, não sei se de um caule. Bom, temos aqui, então, algumas estruturas. Temos aqui a estrutura A, que é um vaso, certo? Responsável pela condução de sacarose, e B, que seria, calma aí, eu acho que eu tô lendo errado, né? A figura abaixo destaca dois tipos responsáveis pela condução, principalmente de, ok, água e sais, A, né? E sacarose, B. Então, A, água e sais, xilema, né? Seiva bruta. E sacarose, B, floema. Ok? Então, xilema e floema. 97. As garrafas de vinho costumam ser fechadas com rolhas de cortiça. Bom, ok. A árvore produz nova camada de cortiça, ela é extraída, né, do tronco da árvore. Depois, sobre a cortiça, é correto afirmar que ela provém da periderme, que é a parte ali externa do tronco da árvore. Então aqui é apenas a nível da ilustração, né? A extração da periderme, no caso, né? Da região ali do caule, do tronco da árvore. Quercus suber, geralmente, né? A mais famosa. Isso aqui tudo, então, vai virar cortiça. Então, se você chegar perto de uma árvore dessa e um dia ver a árvore, né, nesse estado aqui, é porque alguém foi lá e coletou a cortiça do tronco dela. E ao contrário do que acontece em muitas árvores, que se você anelar ela, né, tirar a casca, ela morre, aqui tá dizendo, né, que ela não morre e depois ela cria uma nova camada de cortiça. Ok. 98. A palmeira jussara, Euterpe edulis, é uma espécie da Mata Atlântica. Bom, ela se encontra ameaçada por conta do extrativismo, né, para tirar ali o palmito e tudo mais. O caule da palmeira é um típico stipe. O extrativismo é uma ameaça à espécie, pois o palmito é extraído arrancando-se o meristema apical do caule, e quando você tira o meristema apical de uma palmeira, ela morre, porque a parte de baixo toda é apenas um tronco ali, só para condução mesmo e para sustentação. 99. Colênquima e esclerênquima são tecidos de sustentação. O colênquima é constituído por células vivas, mas o esclerênquima não. Sobre isso, podemos dizer que no esclerênquima as paredes celulares são impregnadas de lignina, isso aqui é importante, né, para dar mais rigidez, né, mais resistência, tornando-as impermeáveis e extremamente resistentes. Ok. Questão 100. Produtores de mudas costumam molhar as estacas em uma solução de enraizamento que acelera a pega da muda, então criação de raízes, né, para pega de muda. Considerando o que você conhece sobre hormônios vegetais, tal solução deve ser composta de auxinas, né, que está ali associada com, enfim, dominância apical, uma série de fatores e também formação de raízes laterais. Vou botar um textinho na descrição para quem quiser ler sobre hormônios vegetais. 101. O número de cromossomos de uma briófita hipotética é 2n igual a 16. Então o número diploide dela é 16 cromossomos. O número de cromossomos em seus esporos, haploides, né? Então 8, né? A haste, que é do esporófito, faz parte do esporófito, seria então 2n, seria 16. Protonema e calipta fazem parte também do gametófito, então 8, 8. Letra D, 8, 16, 8, 8. Bom, a gente tem aqui o ciclo de vida de um musgo para a gente poder observar, né, as estruturas.
e também, né, a haploidia delas. Então, o gametófito, ó, haploide, certo? O esporófito que surge, diploide. Então, a haste é diploide. Aqui na ponta do esporófito vai ter aqui essa calíptra, que faz parte do gametófito. Ela é um artefato, né, um vestígio, digamos assim, algo que sobrou do gametófito. Então ela é N, ela é haploide. Mas a cápsula é 2N. Da cápsula vão sair os esporos, que são haploides, né, que vão germinar em gametófitos masculinos ou femininos, que são haploides. Então toda essa fase aqui é haploide, né, e diploide mesmo vai ser só o esporófito, né, a haste e a cápsula. Aqui, aquilo que eu comentei ainda agora, ó. Dois gametófitos, né, distintos, um masculino, um feminino. Esse aqui vai produzir, né, os anterozoides, que vão chegar, porque elas vão depender da água para isso, né? Quando chover, vai molhar, vai levar os anterozoides do macho, né, para a fêmea, e ali vai ter a fecundação e surge então o esporófito no gametófito feminino, né? Então assim, basicamente é isso. 102, uma outra questão chata de fazer relação, né, de colunas. Bom, coluna 1 e coluna 2, vamos lá. Assinale a alternativa que contemple, né, a sequência correta. 1. Periciclo. 2. Epiderme. 3. Floema. Tá, vamos lá então. Tecido de sustentação formado por células vivas, com paredes espessas constituídas por celulose, pectina e outras substâncias. Aqui a gente poderia colocar o colêmicama, né? Bom, tecido que apresenta a maior parte das células sem clorofila, exceto, com exceção, a célula guarda. Isso aqui é epiderme, né? Então, 4.2. Tecido responsável pela formação de raízes laterais. Aqui a gente poderia colocar o periciclo, que é uma região ali, eu vou mostrar a imagenzinha depois. Tecido mecânico para sustentação constituído por células com paredes ricas em lignina, né? A gente acabou de falar dele, o esclerênquima, portanto 5. E aqui tecido complexo formado por vários tipos de células, dentre elas destacam-se células da placa arquivada, a gente poderia colocar aqui o floema. Então ficou letra A, 42153, certo? Esse aqui é um arquivo que eu achei na internet, né? Que eles pegaram aqui algumas páginas do Raven, que é um livraço para estudar biologia vegetal. E eles colocaram aqui uma seção aqui que eu vou mostrar apenas uma imagem dele aqui. Olha que interessante. O periciclo desempenha vários papéis importantes na maioria das plantas com sementes. As raízes laterais têm origem no periciclo. É um tema. Eu tô mostrando porque assim, eu acho que é um tema que é menos falado, né? E pode ser assim, um fator de confusão, porque ele é pouco abordado. Tô aqui uma lâmina histológica, né? Acredito que de uma raiz. E aqui, né, essa região aqui seria o periciclo, né? É um negocinho meio chatinho, meio específico demais, mas eu tô só mostrando pra, né? Enfim, vocês já podem dizer que viram um periciclo uma vez na vida. Quem estudou ciclos de vida de grupos vegetais antes dessa prova aqui deve ter ficado muito feliz, né? Porque caíram várias questões a se abordando praticamente todos eles, né? Já falamos de gimnosperma, briófitas, agora as pteridófitas, né? Bom, durante o ciclo de vida de uma pteridófita, enfim, algumas coisas ali, né? Algumas estão destacadas abaixo. Marque a alternativa que contém somente estruturas haploides. Seria essas duas aqui, né? A 4 e a 5. Então, usando como exemplo aqui uma samambaia, né? A gente tem aqui o esporófito, que é a fase duradoura, né? Nas pteridófitas, e enfim, nas plantas vasculares de maneira geral. Bom, nós vamos ter aqui um esporângio, que é diploide, vai sofrer meiose, né? Nele vão surgir ali os esporos haploides. Então aqui começa a germinação do esporo, né? Vai gerar ali o prótalo, que é uma estrutura haploide, e dentro dele vai ter ali, né, os anterídeos, as zoosferas. Repara aqui, uma mesma estrutura, né? Produzindo os gametas masculinos e femininos, né? Masculino aqui e feminino aqui. De novo, aquela discussão que a gente teve lá numa das primeiras questões, né? Que é uma mesma estrutura formando os gametas masculino e feminino. Bom, e basicamente aqui, né? Essa aqui, na imagem lá da prova seria 4 e 5, eu acho, né? Ou era 5 e 6, acho que era 4 e 5. Então, assim, apenas aqui você tem estruturas apenas haploides. Bom, 104, o ciclo reprodutivo listado acima, aquele da pteridófita, evidencia em um dos números assinalados os anterozoides dessa espécie. Marque a alternativa abaixo que aponta os anterozoides, bem como a principal característica dessa célula, que determina a dependência da água para que ocorra a fecundação. Então, eu mostrei lá, né, os anterozoides sendo produzidos aqui, né, na 5 ali. E basicamente aqui a resposta seria 5, presença de flagelos. Então, elas se movem na água com a ajuda desses flagelos. E sim, as briófitas também fazem enterozoides, né? E também tem essa dependência da água por conta disso. Bom, 105. A frase a seguir apresenta 5 segmentos em letras maiúsculas. Basicamente, você vai ter que encontrar o erro aqui em alguma delas, né? Falando sobre o pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, uma espécie nativa. Isso aqui tá errado? Do Rio Grande do Sul? Não, tá correto, né? É uma gimnosperma, correto, cujo fruto, gimnosperma, fruto, tem alguma coisa errada aqui, né? Gimnosperma tem semente, mas não tem flor e fruto, então estaria errado. Letra C. Para as questões 106 a 108, eles deram aqui esse diagrama floral. Uma flor com cinco peças, né? Florais aqui. 5 pétalas, a gente pode colocar assim. E independente de serem pétalas ou sépalas, quando é em múltiplo de 5, a gente sabe que são o quê? Dicotiledôneas, né? As monocotiledôneas vão ser múltiplos de 3, né? Então vão ser 3 pétalas, né? Sempre múltiplos. E as dicotiledôneas, múltiplos de 5. 107, com base na figura acima, pode-se afirmar que o número de estames é... É só contar essas coisinhas amarelinhas aqui, né?
Contando, dá 10. Acredite em mim, 10. 108, pode-se observar no esquema que a flor apresenta uma bráctea. Essa estrutura usualmente apresenta papel de proteção e pode ter também a questão ali de atração de polinizadores. A bráctea seria essa pétala, entre aspas, adicional aqui. 109 espécies como Impatiens, o beijo, né? Balrinha forticata, que é a pata de vaca. Caesalpinia equinata, pau-brasil. Esse nome mudou, né? Agora é pau-brasilia equinata, o pau-brasil. Bom, Sebastiania, enfim. Tem as suas sementes dispersas pela ação da gravidade ou da pressão exercida no interior dos frutos. Denomina-se essa síndrome de dispersão de autocórica. Aquelas vagens, né, que se retorcem assim e jogam as sementes à distância, né? Aquilo ali é uma síndrome de dispersão autocórica, porque não depende de nenhum fator externo, né? Apenas mesmo o movimento ali do tecido, né, que resseca e se retorce e joga a semente para longe. Síndromes de dispersão são um tema importante da pessoa estudar, né? Porque é um tema bobo e errar questão boba às vezes é chato, né? Anemocórica, vento, né? Hidrocórica, água. Quiropterocórica, morcegos, quiróptero, né? Entomocórica, insetos, entomo. Questão 110, as flores de passiflora e dulis. Passiflora acho que é o maracujá, né? Enfim, são grandes, coloridas, de odor forte. Pesquisa aí, flor do maracujá, coisa mais linda. Bom, durante a antese ficam voltadas para cima e tudo mais, ok, diversas coisas aqui. Mas o que importa é isso aqui, elas abrem durante o dia e apresentam uma corona aberta além de pétalas que servem como plataforma de pouso dos seus visitantes, insetos, né? Bom, as características dessa flor permitem concluir que sua síndrome de polinização é entomofílica, insetos. 111, uma questão boba, falando aqui sobre colesterol. Qual alimento tem origem, o colesterol, né? Qual alimento você teria ali a presença de colesterol? Colesterol, alimentos de origem animal, né? Portanto, a gente pode pensar aqui no leite integral, né? 12. O cianeto, em suas diversas formas, é uma das substâncias mais letais conhecidas pelo homem. A alternativa que melhor explica a elevada toxicidade do cianeto é a sua ação inibitória no. O cianeto ele é uma das substâncias que atua ali inibindo, né, a cadeia respiratória, portanto, ele inibe o transporte de elétrons feito pelos citocromos. Que é mais ou menos parecido com aquela coisa lá do desacoplamento mitocondrial, né? Estudem isso aí, todos esses assuntos que interrompem, né, esse transporte, né, da cadeia transportadora de elétrons, e com isso você não produz ATP, né? E sem ATP você não tem energia, portanto você morre sem energia. 113, troponina T, um textinho um pouco longo aqui sobre troponina. Enfim, vou falar alguns detalhes ali sobre ela. Sobre a troponina, pode-se afirmar que é uma proteína que, ligada à tropomiosina e à actina, inibe a contração muscular. Bom, então vamos assistir esse videozinho aqui brevemente sobre a contração muscular, né? A relação ali de troponina, tropomiosina. Olha o que acontece. Chega ali os íons cálcio, certo? Eles vão se ligar ali nos locais de ligação. Repara o que vai acontecer. A troponina e a tropomiosina, né? Tiveram ali as mudanças conformacionais. A actina, miosina agora atuando ali na contração muscular, certo? Os sites de ligação da miosina para ela poder fazer, né, o movimento de contração. Então repara quanta coisa que aconteceu, né? Chegou os íons cálcio, tirou ali a tropomiosina, liberou os sítios de acesso da miosina. Enfim, vou colocar o link pra esse videozinho pra quem quiser ficar assistindo. O bom mesmo é pegar um livro e ler, né? Mas um videozinho que nem aquele às vezes ajuda a desabstrair, né? 114. Para que ocorra uma contração muscular, é fundamental que após o potencial de ação sejam liberados íons cálcio, a gente viu, né? E ao sarcoplasma. Então aqueles íons cálcios são liberados por quem? Pelo sarcoplasma, né? Que é o retículo endoplasmático lá do músculo, né? A gente chama ele de sarcoplasma, retículo sarcoplasmático. Para as questões 115 e 116, tem que olhar essa imagem aqui, então pausem aí, deem uma olhada para entender o que está acontecendo. Praticamente, basicamente, né, transporte pela membrana por difusão, enfim, proteínas, né, auxiliando ali, carreadores e tudo mais. O uso de energia, né, algumas proteínas podem precisar de a energia para transportar os que ela estiver transportando, por exemplo, bomba de sódio e potássio, né, etc. Bom, 115 marca a alternativa abaixo que não pode ser concluída a partir do esquema acima. Bom, eles disseram lá, o transporte através da membrana pode ocorrer em macromoléculas. Realmente não dá para inferir isso a partir da imagem. Só que olhando bem a imagem, eu também não consigo inferir que o transporte através da membrana pode ter consumo de energia. Transporte através de proteínas, sim, pode ter consumo de energia. A gente viu aqui, né? Mas através da membrana, olhando a imagem, eu não consegui inferir isso. Por isso, pode ter sido assim, um problema no meu olho. Mas eu não tô nem entrando na questão conceitual. Só na questão assim, olhando para a imagem, eu não consegui extrair essa informação. Posso ter errado em alguma coisa aqui. Questão 116 fala sobre aquaporinas, né? Classe de proteínas integrais de membrana que formam poros na membrana celular das células biológicas em diversos locais ali. Bom, pessoas ganham prêmios Nobel por causa disso. Atualmente sabe-se que um órgão de mamíferos possui maior diversidade e quantidade de aquaporinas, seria o rim. Bom, para quem quiser saber mais sobre aquaporinas, é só pegar um livro sobre biologia celular, né? Por exemplo, o capítulo 11 aqui do Alberts, aquaporinas são permeáveis à água, mas impermeáveis a íons, ou seja, elas são especificamente para transporte de água mesmo, né? Aqui a gente tem aqui uma estrutura. Olha aqui, estrutura de aquaporinas, né? Uma coisa um pouquinho mais técnica, isso aqui é bem difícil de entender mesmo, mas tô mostrando assim, né? Uma fonte de informação que alguém possa utilizar aí pra, de repente, pegar algum detalhe a mais.
Basicamente, aqui eles estão enfatizando, né, a presença aqui de aminoácidos hidrofílicos para permitir, né, a passagem dessa água pelo canal. Meu livro favorito para estudar citologia de uma maneira geral, esse aqui, Biologia Molecular da Célula. Ah, disponível para download em diversos sites clandestinos aí. 117, o ácido palmitoleico tem sido bastante prescrito, ok? Bom, dessa imagem, né, a partir da molécula abaixo, pode-se afirmar que biologicamente esse composto, o ácido palmitoleico, pode ser classificado como um ácido graxo monossaturado, não é isso? Bom, é importante corrigir se eu falei monossaturado lá atrás, eu não lembro agora se eu falei monossaturado ou monoinsaturado. O correto seria monoinsaturado, porque aquelas ligaçõezinhas duplas, né, são insaturações na cauda do ácido graxo. Portanto, quando tiver, tipo, uma insaturação, você tem um ácido graxo monoinsaturado. Se tiver mais de uma, pode ser, né, poliinsaturado, enfim. E os saturados são, né, os que não têm essas ligações duplas, portanto, né, e eles podem formar ali triglicerídeos, né, diversos ácidos graxos juntos com um glicerol, formando ali o triglicerídeo. Enfim, questão 118. As plantas verdes são capazes de converter energia luminosa em energia química. Enfim, essa energia é armazenada em ligações de carbono, né? Bom, etc. Após uma série de reações complexas para a obtenção dessa energia, os cloroplastos estão prontos para iniciar o ciclo de Calvin. Sobre essa etapa, marque a afirmativa correta. Então, sobre o ciclo de Calvin, a alternativa correta seria letra E, cadê? O ciclo de Calvin é totalmente dependente da luz, pois não somente os compostos fornecedores de energia para o ciclo de Calvin, como ATP e NADPH, os transportadores, né, de elétron, os carregadores de elétron, são produtos diretos da etapa biofísica, da etapa clara, né? Como também todo o controle enzimático do ciclo é resultante de transferências de elétrons nos tilacoides também na fase clara da fotossíntese. Então, esqueminha rápido da fotossíntese, né? Fase clara, aqui ó, o ATP sendo formado, né? O NADPH sendo reduzido ali, eventualmente sendo redirecionado para o ciclo de Calvin, onde vai ter ali, né, a formação do açúcar a partir de CO2, a fase escura. 119 é uma questão super específica que provavelmente pegou muita gente pelo pé. Integrantes da família Orquidácea, orquídeas, né? A maior família de angiospermas, são um notável exemplo de sucesso evolutivo sobre as tendências evolutivas de tal estrutura. A flor, né? É incorreto afirmar que, então tem 4 corretas e uma incorreta. A A fala sobre as plantas basais com muitas peças florais, seguindo por uma redução do número de tais peças, com poucas peças de número definido. Correto, né? Ok. A fusão dos verticilos, bem como de muitas outras peças florais, como anteras e carpelos, é uma característica derivada, sim, né? É... meu mouse está realmente muito louco. Se, após estabelecerem como eficientes estruturas de reprodução, imediatamente iniciaram a íntima coevolução com animais, incluindo ali os insetos, né? Enfim, outros animais também polinizadores. A D fala o seguinte: os ovários ínferos e perianto diferenciado em cálice e corola são atributos das primeiras angiospermas. E essa aqui estaria incorreta, né? Seria a alternativa que deveria ser marcada. É um troço super específico, né? A letra A também estaria correta, né? Flores radiais primitivas deram lugar à simetria bilateral, ok? Sobre a letra D, tem um artigo que fala sobre isso aqui, que é esse aqui, né? A flor ancestral das angiospermas e sua diversificação, né? A primeira, aquela diversificação primária ali, né? Primordial. Bom, ele faz aqui uma longa introdução. Tem uma parte aqui que é interessante, que é quando ele coloca aqui um modelo que eles fizeram de como seria essa flor, né, ancestral, a reconstrução, né, do que eles projetam que seria essa flor da angiosperma, a primitiva, né, a primeira ali, né, enfim, que depois vai se diversificar em outras formas e tudo mais. Então a gente tem aqui uma flor bissexual, né, com toda a estrutura reprodutiva aqui, né, 5 carpelos, enfim, um androceu, né, um perianto, enfim, com 10 tépalas. Aí tem alguns termos aqui em inglês que nem eu sei, words, enfim. Mas enfim, basicamente essa aqui seria então o protótipo, né, o modelo, a reconstrução do que seria essa angiosperma primitiva, ancestral, né? O artigo é muito técnico, né, muito difícil de ler, mas tem coisas legais nele, por exemplo, tem essa imagem aqui, né, com várias flores, pra quem gosta de flor aí, reconhecer flor, né? Tem muita coisa, dá pra ficar brincando aqui, né, de reconhecer. Essa aqui, por exemplo, parece flor de feijão, essa aqui parece flor de maracujá, copo de leite verde, né? A ave do paraíso. Enfim, dá pra ficar brincando aqui de reconhecer as florzinhas. Aqui tem diagramas florais, né, pra treinar leitura de diagrama floral, até eu tô precisando. E por fim, a quem sobreviveu à maratona aí, 120, plantas da família Mimosoácea. Eu acho, bom, até onde eu lembrava, as mimosoídeas, né? Elas estavam dentro de Fabácea, eram leguminosas de uma ordem mimosoídea, não sei. Essa coisa aqui de mimosoácea pra mim soa um pouco estranho, mas eu teria que olhar de novo a classificação, agora eu não tô com saco pra isso. Pesquisa aí, né? Classificação de Fabáceas pra ver em como é que ficou essa coisa aqui da mimosoácea. Eles estão tratando mimosoácea como família, Cesopinoácea, eu também conhecida como Cesopinoidea, né? Dentro de Fabácea. Não sei se mudou, mas essa prova aqui é antiga, então é capaz de eu ter pegado, né? Já uma classificação mais recente, então por isso que eu fiquei meio ressabiado. Bom, vêm sendo amplamente utilizadas na recuperação de habitats degradados, isso se justifica porque elas têm ali uma associação, né, com as bactérias fixadoras de nitrogênio, Rhizobium, por exemplo, né, garantindo a adubação verde do solo. Então, as leguminosas têm associação com bactérias fixadoras de nitrogênio, e isso é ecologia básica de ensino médio, todo mundo sabe.
E com isso nós ficamos por aqui. ênfase aqui, né, em quantas questões de botânica teve nessa prova, e também zoologia. Quantas vezes eu fui e voltei do Brusca, né? Enfim, muita questão realmente assim de botânica e zoologia, o que eu particularmente gosto porque é o que realmente assim mais interessa nas pessoas em biologia, geralmente é bicho e planta, né? Então assim, ter bastante questão de botânica, de zoologia é interessante, mas sem perder de vista que outros temas como genética, fisiologia, citologia, enfim, tantos outros, né, também são importantes, portanto, estudem de tudo. E nos vemos no próximo vídeo com a primeira fase da sétima OBB. Até lá.